estratégia. Então, é a história que a gente fala. A alocação e estratégia, ela tem que estar dentro dos cenários que você projeta. Então, você tem um cenário positivo, um cenário neutro, um cenário negativo. E aí você vai escolher ativos que vão se beneficiar daquele cenário ou que vão te proteger caso o cenário seja negativo. Você vai fazer uma descorrelação, alguma coisa assim. Já a alocação tática é aquela que às vezes pode durar horas, pode durar minutos. Então, por exemplo, sexta-feira você tem lá um anúncio do Non-Farms Payroll lá nos Estados Unidos, né? Um indicativo muito interessante, né? Um indicador importante da economia. Ele vai falar sobre a taxa de emprego, de desemprego urbano. Então, é o primeiro que aparece no mês e normalmente tem bomba, né? É o que vai definir praticamente todos os outros. E aí você espera para fazer aquele trade ali na hora que abre a bolsa. Então, abriu a bolsa, anuncia aquele troço, tem uma volatilidade muito grande, você fez um trade ali durante 10, 15 minutos, né? Às vezes dá 1, 2, 3 candles, pronto, acabou. Não tem mais depois. Depois ele pegou uma tendência, ele vai o pregão todo seguir aquela tendência e tal. Terminou aquele pregão, acabou. É tão rápido quanto isso. Como pode também durar um ano. Você vem numa alocação tática porque você tem uma informação, você fez uma pesquisa, você descobriu, por exemplo, que determinada empresa tem um programa de crescimento, de expansão. Você vai lá e compra aquela tese, bota aquelas empresas na sua carteira e acompanha aquela tese enquanto estiver crescendo. Terminou aquela tese de crescimento, acabou. Ou uma construtora que está desenvolvendo um determinado terreno ou alguma coisa assim. Você faz uma alocação tática naquilo, se beneficia daquilo pontualmente e depois tira aquilo da sua carteira. Então você tem um ativo de crescimento, um ativo que está te gerando um fluxo de caixa ali momentâneo, em que você pode depois reverter aquilo dentro da sua carteira de estratégia, né? Você pode comprar um carro. Tem um amigo que está vendendo um carro aqui barato porque ele está apertado e você compra aquele carro com desconto e vende ali na frente, né? Quem nunca comprou um carro de manhã e vendeu de tarde ganhando um troquinho em cima disso? Então, a alocação tática é aquela que você usa no curto prazo que não está ligado diretamente com a estratégia da sua carteira. A alocação estratégica é aquela que você tem cenários muito bem definidos e que você vai utilizar um conhecimento que você está dispondo sobre os seus ativos para proteger sua carteira ou para fazer com que essa carteira represente os valores que você necessita no futuro. Então, não tem bicho de 7 cabeças, né? Você entendendo o que uma coisa é, o que a outra, você pode entender que o mesmo ativo, às vezes, pode ser utilizado de forma tática e, às vezes, também ele pode ser usado de forma estratégica. Você pode aumentar uma determinada posição no momento, depois volta ao normal e assim por diante. Essa modulação é que ela tem que ter um racional acompanhado e uma perspectiva de tempo de duração. Esse tempo de duração ligado à estratégia que você aplica é o que vai dizer o que está ali ou o que está aqui, certo, meu amigo Chico? Perfeito, Lon. E aí a gente fala com essa questão de estratégia, de o que você vai buscar, né, que tipo de ativos que você vai utilizar, né? Tem um tal do suitability, né? Então, toda corretora é obrigada a fazer, todo local que vai prestar serviço de investimento é obrigado a fazer o suitability contigo, né? E aí você vai ter que fazer a resposta de algumas perguntas, né? Aí ele vai ver o nível de conhecimento que você tem sobre bolsa de valores, o nível de risco, né, que você está que você pode ser, que você consegue suportar, né? A liquidez que você precisa para aquele tipo de ativo, qual é o seu horizonte de tempo. Então, são várias perguntas que você acaba definindo o seu suitability, né? O seu perfil de investidor. E o perfil do investidor, né? Ele justamente vai te levar à carteira de investimentos, né? Então, é assim que a Ambima, né, fala que tem que ser feito. Ou deveria, né? Ou deveria, né? A teoria é muito legal, porque como a gente lida com o futuro, né? Tudo, na verdade, é uma grande esperança, né, Ló? Você fala, pô, os investimentos eles deram certo ao longo do tempo, né? Nos últimos 200 anos aí, o pessoal investiu, chegou lá no final, né? Tem uma condição financeira legal. Então, a nossa expectativa é essa, mas o nosso futuro é completamente incerto, né? A gente não sabe se vive mais 50 anos, mais 10, mais 30, né? O que vai acontecer nesse meio tempo, se você vai ganhar muito dinheiro, se você vai fazer uma outra pós. Então, tudo isso muda, né? E essas mudanças que acontecem no seu perfil, elas também vão para a carteira, né? Elas vão para a carteira de investimentos. Então, se você falar, né, eu tenho
um perfil de investimentos para 10 anos, né? Quer daqui a 10 anos comprar um imóvel. Aí você fala assim, não, eu não desisti de comprar aquele imóvel, né? Eu quero levar esse dinheiro aqui para a formatura da minha filha, que é daqui 20 anos. Aí você já mudou seu horizonte de investimento, mudou seus objetivos, né? Então muda muita coisa. Aí a parte de renda fixa que você tinha com o vencimento daquele título lá, você vai mudar, né? Então algumas coisas mudam na sua carteira. Então a sua carteira é mutável, ela não é fixa ao longo da vida inteira, né? Você vai observando ela, você vai fazendo um balanceamento, você vai mexendo com essa parte toda aí, e é a questão estratégica. Então, toda alocação estratégica você só muda quando você tem uma mudança muito importante de perfil, né? De uma situação que realmente vai alterar, né? Ela não é uma coisa para você estar mudando. Então você realmente vai investir em bons ativos e tentar carregar para o longo prazo. De forma tática, não, era diferente, né? Você vai aproveitar de alguns momentos, né, para você se valer, né, de uma rentabilidade um pouco maior, para melhorar um pouco a rentabilidade no longo prazo da sua carteira. É uma coisa que deve ser feita por todos, né? Nem sempre, né? É uma parte bem mais complexa, como o Elon falou aí, essa questão de você tentar fazer resultado no curto prazo. O exemplo do carro foi perfeito, né? O exemplo do carro é mais fácil. Você tem um mercado ilíquido, você às vezes conhece de carro mais do que o cara, né, do que um outro cara ali, você é mais marreteiro, comprou um carro mais baixo aqui, vendeu um preço mais alto, é mais fácil de você fazer isso. Então você tem um prêmio pela liquidez, né, pelo risco que você está correndo de comprar um carro para revender e você ter o carro roubado ou bater. Então todo esse risco que você corre, você acaba sendo melhor remunerado. Em bolsa, você tem uma liquidez muito grande, né? Então, você conseguir fazer um resultado em bolsa com um monte de gente olhando a mesma coisa, analistas, profissionais de mercado, fundos, aquela coisa também mais difícil, né? Então, você tem um ambiente mais complexo para você fazer esse resultado. Ainda assim, né, a gente tem oportunidades na bolsa que a gente consegue estimar mais ou menos o futuro, prever, eu acho que é muito forte, né? Não fala prever o futuro é difícil, mas você consegue fazer estimativas, você consegue traçar, né, ali cenários, né, e você acredita que aquilo vai acontecer e você pode se beneficiar. Aí o cuidado é o seguinte: isso precisa ter técnica, isso precisa ter experiência, isso precisa ter controle de risco, você ter um autoconhecimento, você precisa ter o dom para fazer, né? Eu acho que isso é um dom, né? O cara que tem o sangue frio de entender que ele tem que cortar rápido, né? Essa disciplina. São todas as coisas que, quando você aumenta o risco, você tem que aumentar outra ponta também, né? E, apesar de ser a porta de entrada da maioria das pessoas nos investimentos, você entra ali em alguma coisa que seria comparado, né, a você entrar na Fórmula 1 dos investimentos, você entrar na seleção mundial de futebol, não é nem a seleção brasileira ou de qualquer país que tem um bom time, mas você está entrando na seleção mundial para jogar com aqueles caras ali, sendo que você não sabe nem o básico, né? Então, é difícil, né? E essa ilusão de controle, né? Eu dou a ordem, eu coloco o stop, eu sei a tendência, eu estou olhando os gráficos, eu li sobre isso, recebi a dica do motorista de táxi, né? Essa ilusão de controle, ela torna aquilo ainda mais arriscado, né? Então, precisa ter uma bagagem para você fazer esse tipo de alocação. Não quer dizer que você nunca vai fazer. Significa o seguinte, que você não deve começar por aí, mas que é possível fazer e é possível ter sucesso, sem sombra de dúvida. E aí a gente vai, por exemplo, para a questão da pandemia, né? Eu acho que foi um exemplo bem, bem interessante essa questão de alocação tática. Ninguém estava. A pandemia não estava no horizonte, as pessoas ouviram falar de pandemia na época que ela estava lá, começou lá em Wuhan, não sei o quê. O que é esse negócio, né? Não era pandemia ainda, né? Era uma gripe, aquela coisa toda. E bolsa seguindo normal. Em determinado momento, chegou no Brasil, muita coisa fechou, a bolsa caiu bastante no primeiro dia, né? O pessoal, caramba, caiu 10% a bolsa, né? Só que Hashtag, muita gente vamos mexer o carrinho. já mexeu o carrinho, né? E aí a bolsa, só que ela não caiu só 10, né? Ela continuou caindo, teve 6 circuit breakers, né? Se eu não me engano, e chegou a cair perto de 50%. Né? Então a bolsa estava perto de 120, foi para 60 mil. Então, nesse tipo de momento, você fala, os ativos, a bolsa estava precificada um valor normal, né? E aí ela vem a 50%, ela cai 50% do valor dela. Então, o que vem para frente, né, é um cenário desolador, né? Se não for isso, se a gente se recuperar em pouco tempo, 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos,
Então, a Bolsa, né, nessa circunstância aqui, ela está dando uma boa oportunidade de compra. Então, muita gente comprou. Fala, pô, eu estava comprando uma empresa, né? O Banco do Brasil não vai quebrar, né? A Petrobras vai continuar extraindo petróleo. Né? Vai passar, assim, por um momento, né, complexo, né, de cadeias de suprimento, aquela coisa toda, uma economia mundial difícil, como a gente passou, sim, né? Shoppings fecharam, né? Beleza, fecharam. Vão ficar fechados um tempo? Vão. Quanto tempo ele vai ficar fechado? Né? Não sei, 1 ano, 2 anos? Tá, mas com o desconto que eles estão agora na Bolsa, assim, é como se ficasse fechado quanto tempo? Tanto tempo, né? Então, realmente o preço tá favorável. Então, várias análises que foram feitas assim, né? Não precisou de uma conta muito complexa, né? De um valuation maluco. Foram coisas que você consegue fazer uma conta de 2 mais 2 ali, né? Pensar mais ou menos. E foram cenários que foram muito propícios, né, a você investir na Bolsa. E durante um bom tempo, muita gente, independente de pandemia ou não, né, ainda estamos, né, no finalzinho da pandemia, né, o movimento, tomara que seja só de cauda, né, que não tenha mais nenhuma outra onda, mas ainda estamos na pandemia, mas ainda assim as pessoas continuam investindo, né, independentemente da pandemia.